As taças de cristal tilintaram quando minha irmã, Emma, ergueu a mão e atraiu a atenção de todos, como sempre fazia. Tenho uma grande novidade para contar. Com um sorriso impecável, ela observou a família reunida ao redor da elegante mesa de jantar dos nossos pais. Acabei de ser chamada para uma entrevista na Sterling Enterprises. Minha mãe soltou uma exclamação de alegria, quase deixando o garfo cair. Sterling Enterprises? A maior empresa de tecnologia da cidade? Exatamente, respondeu Emma, ajeitando o cabelo cuidadosamente produzido. Para o cargo de diretora sênior de marketing. Eles entraram em contato comigo diretamente. Claro que entraram. Para Emma, tudo parecia acontecer sem esforço. Notas excelentes, oportunidades disputadas e elogios constantes. Nossos pais nunca se cansavam de celebrar cada conquista dela. Eu permaneci em silêncio, mexendo na comida e tentando passar despercebida. Mas naquela família, eu raramente conseguia ficar fora dos holofotes por muito tempo. Especialmente quando precisavam de alguém para servir de comparação. Isso é maravilhoso, disse minha mãe, empolgada. Isso sim é uma carreira de verdade. Então ela olhou para mim, e o sorriso perdeu a suavidade. Você deveria pedir conselhos para Emma, Sarah. Talvez ela possa ajudá-la a encontrar algo melhor. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Algo a melhor do que o trabalho de consultoria que eles insistiam em minimizar. Algo a melhor do que construir meu próprio negócio do zero. Porque, para eles, trabalhar para si mesma jamais parecia tão respeitável quanto trabalhar para outra pessoa. Estou bem, mãe, respondi com calma. Mas Emma já estava rindo. Ah, por favor. Você nem tem um emprego de verdade. Ela sorriu com superioridade. Até quando vai fingir que essa sua consultoria é uma carreira séria? Meu pai apoiou a taça na mesa. A Emma tem razão, Sarah. Você já tem 32 anos. Está na hora de pensar seriamente no seu futuro. Apertei o garfo com mais força. Pensei nos contratos que estavam sobre minha mesa em casa. Nas negociações importantes em andamento. Em tudo que eu havia construído enquanto eles continuavam duvidando de mim. Meu negócio está indo muito bem, comecei a explicar. Mas Emma me interrompeu. Negócio? Fala sério. Você trabalha do apartamento e mal deve conseguir cobrir as despesas. Ela se virou para nossos pais. Aliás, já mencionei o salário? Minha mãe se inclinou para a frente, curiosa. O salário base é de $250.000 por ano, sem contar os bônus. Minha mãe ficou encantada. Meu pai sorriu com um orgulho que parecia não ter limites. Pensei no relatório financeiro mais recente da minha empresa e precisei conter o riso. E quando é a entrevista? Perguntei, mantendo a voz calma. Segunda-feira de manhã, respondeu Emma, cheia de confiança. Embora isso nem faça tanta diferença. A vaga praticamente já é minha. Ela cruzou os braços com um sorriso satisfeito. O próprio CEO pediu para me entrevistar. Por dentro, quase ri. Lembrei da pilha de currículos que havia passado pela minha mesa. Entre eles estava o de Emma, encaminhado pelo RH com uma observação nada animadora sobre sua postura excessivamente confiante. Boa sorte, falei, levantando-me da mesa. Preciso ir. Tenho uma reunião cedo amanhã. Emma soltou uma risadinha. O quê? Finalmente alguém resolveu contratar seus serviços? Sarah, suspirou minha mãe. Quando você vai abandonar essa fase de querer fazer tudo sozinha? Seu pai poderia ter conseguido um emprego de verdade para você há anos. Pensei na placa instalada na porta do meu escritório. Sarah Mitchell, CEO, Sterling Enterprises. A mesma placa que Emma veria em poucas horas. Talvez você tenha razão, mãe, respondi enquanto pegava minhas coisas. Talvez esteja na hora de mudar algumas coisas. Eles provavelmente imaginaram que eu estava admitindo o fracasso. Mal sabiam o que estava prestes a acontecer. Enquanto dirigia de volta para minha cobertura, cuja existência eles nem suspeitavam, comecei a lembrar de como tudo havia chegado àquele ponto. 10 anos antes, quando concluí meu MBA, Emma já era considerada a estrela da família. Todos elogiavam sua ascensão profissional,
enquanto eu passava despercebida estudando mercados, estratégias e oportunidades de crescimento. Quando anunciei que abriria minha própria consultoria, fui recebida com risadas. Quando conquistei meu primeiro grande cliente, disseram que era apenas sorte. Quando comecei a investir em empresas com dificuldades e ajudá-las a se recuperar, quase ninguém prestou atenção. Com o passar dos anos, continuei crescendo em silêncio. Então veio a oportunidade que mudaria tudo. A liderança da Sterling Enterprises estava prestes a mudar, e eu já havia me preparado por muito tempo para participar desse processo. Utilizando investimentos estratégicos e uma visão clara de longo prazo, assumi um papel decisivo no futuro da companhia. Também passei a usar profissionalmente o sobrenome Mitchell, herdado da família da minha mãe. Eu sabia que meus parentes raramente acompanhavam notícias do mundo corporativo o suficiente para notar qualquer coincidência. A partir daí, trabalhei para transformar a Sterling em uma das empresas de tecnologia mais respeitadas da região. E, durante todo esse tempo, minha família permaneceu completamente alheia ao que estava acontecendo, ocupada demais celebrando as pequenas vitórias de Emma para perceber que a filha considerada sem futuro havia construído algo extraordinário. Meu celular vibrou quando entrei na garagem privativa do prédio. Era uma mensagem de Emma. Você deveria visitar a sede da Sterling algum dia. A mensagem continuava. Assim você vê como funciona uma empresa de verdade. Depois que eu conseguir a vaga, posso até te mostrar tudo por lá. Sorri ao ler aquilo. Pensei no escritório no último andar do prédio, com vista para toda a cidade. O mesmo espaço que Emma descrevera com entusiasmo em sua candidatura, imaginando um futuro que ela acreditava estar prestes a conquistar. A segunda-feira prometia ser memorável. De volta ao apartamento, resolvi analisar o currículo dela mais uma vez. No papel, tudo parecia excelente. Formação sólida, crescimento profissional consistente e boas recomendações. Mas documentos contam apenas parte da história. Ao longo dos anos, eu havia aprendido muito sobre a reputação que Emma construía nos bastidores. Projetos pelos quais recebia créditos sem ter participado de forma decisiva, equipes que acabavam assumindo erros sozinhas e decisões tomadas às pressas para acelerar resultados. Ela sempre soube criar uma imagem impecável. Mas uma boa imagem, por si só, nem sempre é suficiente. Pouco depois, meu celular vibrou novamente. Era minha mãe. Querida, imagino que ver o sucesso da Emma esteja sendo difícil para você. Por que não deixa seu pai conversar com algumas pessoas? Ainda dá tempo de encontrar uma carreira mais estável. Li a mensagem em silêncio e deixei o telefone de lado. Em seguida, caminhei até meu escritório particular. Nas estantes e paredes havia reportagens sobre a transformação da Sterling Enterprises ao longo dos últimos anos. Uma manchete dizia: a CEO mais inovadora do setor de tecnologia. Outra destacava: Sarah Mitchell e a liderança que está redefinindo o mercado. Enquanto observava aquelas capas, pensei em quantas vezes minha família havia sugerido que eu não era capaz de alcançar algo importante. No dia seguinte, eles teriam a oportunidade de enxergar a realidade de outra forma. Sentei-me à mesa e abri o notebook. Enviei uma mensagem para o Departamento de Recursos Humanos. Por favor, agendem a entrevista da candidata Emma Carter para as 9 horas em meu escritório. Confirmem todos os detalhes normalmente. Depois voltei ao trabalho. Passei o restante da noite revisando relatórios, acompanhando projetos estratégicos e organizando os compromissos da semana, como fazia em qualquer domingo. Mas aquele domingo parecia diferente. Eu sabia que os acontecimentos das próximas horas mudariam muitas percepções. Antes de dormir, parei diante do espelho do banheiro. A mulher refletida ali já não era a jovem insegura que minha família insistia em enxergar. Com o tempo, eu havia desenvolvido confiança, experiência e autoridade. Enquanto todos olhavam para outra direção, eu havia construído minha própria trajetória. Na manhã seguinte, finalmente chegaria o momento em que eles viriam isso com os próprios olhos. E a segunda-feira amanheceu trazendo uma expectativa impossível de ignorar. Eu estava no elevador privativo que levava ao último andar da Sterling Enterprises, observando a cidade despertar através das paredes de vidro. Meu traje estava impecável, e o som dos saltos ecoava pelo piso de mármore quando saí em direção ao escritório. Bom dia, senhora Mitchell, disse Diana, minha assistente executiva, com um sorriso discreto.
Sua entrevista das 9 chegou mais cedo. Já? Sim. Está aguardando na recepção há cerca de 20 minutos e tem repetido para todos que foi convidada pessoalmente pela direção da empresa. Olhei para o relógio. Ainda eram 8h45. Certo. Vamos seguir o cronograma. Diana conteve um sorriso. Ela já pediu café várias vezes, mencionou nomes de executivos que afirma conhecer e comentou com a recepcionista que a irmã dela não conseguiu construir uma carreira de verdade. Coloquei minha pasta sobre a mesa. Entendi. Ela também não parece ter prestado atenção em nada ao redor. Nem nas reportagens expostas na recepção. Nem um pouco. Está ocupada demais falando sobre a própria experiência profissional. Isso não me surpreendeu. As paredes do lobby exibiam matérias sobre a evolução da empresa nos últimos anos, incluindo entrevistas e fotografias da liderança responsável pela transformação da Sterling. Mas Emma sempre foi tão focada em si mesma que costumava ignorar os detalhes mais evidentes. Diana organizou alguns documentos sobre minha mesa. Analisei as informações apresentadas no currículo dela. E o que encontrou? Alguns resultados parecem difíceis de confirmar, outros estão descritos de forma bastante otimista, e vários projetos envolveram equipes inteiras, embora o texto dê a entender que foram conquistas individuais. Assenti. Isso soa familiar. Ela sorriu. Como naquela feira de ciências da escola. Eu ri. Exatamente. Ajustei a placa com meu nome sobre a mesa e finalizei os preparativos para amanhã. Pontualmente às 9h, o telefone interno tocou. A candidata Emma Carter chegou para a entrevista, anunciou Diana. Pode encaminhá-la. Poucos segundos depois, a porta se abriu. Emma entrou com passos confiantes, como alguém que acreditava já estar muito próxima da vaga desejada. Mas então seus olhos encontraram os meus. Ela parou imediatamente. A expressão de segurança desapareceu. Sarah? Disse, sem acreditar no que estava vendo. Ficou imóvel por um instante. O que você está fazendo aqui? Mantive a calma. Bom dia, Emma. Seja bem-vinda. Por favor, sente-se. Temos uma entrevista para começar. Por favor, sente-se. Temos bastante coisa para conversar sobre sua candidatura ao cargo de diretora sênior de marketing. Emma permaneceu parada por alguns segundos, claramente sem entender o que estava acontecendo. Mas, não pode ser. Eu vim me encontrar com Sarah Mitchell, a CEO. Sorri e apontei para a placa sobre a mesa. É exatamente com ela que você está falando. Os olhos dela foram da placa para mim várias vezes. Não, e isso é impossível. Finalmente sentou-se, ainda tentando processar a situação. Achei que você trabalhava como consultora. Que atendia clientes de casa. Eu realmente trabalhei como consultora durante muitos anos, respondi com tranquilidade. E foi justamente esse caminho que me trouxe até aqui. O silêncio tomou conta da sala. Emma parecia procurar alguma explicação que fizesse sentido. Eu não consigo acreditar. Talvez porque nunca tenha prestado muita atenção ao que eu fazia. Ela desviou o olhar. Alguma vez você perguntou quais projetos eu conduzia? Quais empresas atendia? Ou estava ocupada demais falando sobre suas próprias conquistas? Ela não respondeu. Pensei que não. Abri a pasta com sua candidatura. Agora, vamos falar sobre sua experiência profissional. Emma endireitou a postura, tentando recuperar a confiança. Claro. Folheei alguns documentos. Você afirma aqui que liderou uma iniciativa que gerou um crescimento extraordinário para a sua área. Sim, isso está correto. Entendo. Peguei outro relatório. No entanto, os dados oficiais mostram um resultado diferente. Além disso, os registros indicam que o projeto envolveu diversas equipes e profissionais. Emma ficou visivelmente desconfortável. Você pesquisou tudo isso? Sempre analisamos cuidadosamente a experiência de candidatos para cargos de liderança. Mantive um tom cordial. Em posições estratégicas, valorizamos resultados consistentes, trabalho em equipe e transparência.
Ela permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, parecia não ter uma resposta pronta. Emma, uma boa apresentação pode abrir portas. Mas são os fatos que mantêm essas portas abertas. Antes que ela respondesse, meu telefone tocou. Ativei o viva voz. Senhora Mitchell, disse Diana. Seus pais chegaram à recepção. Eles afirmam que precisam falar com você imediatamente. Fechei a pasta devagar. Era claro que, mais cedo ou mais tarde, eles acabariam aparecendo. Era óbvio que Emma havia avisado meus pais assim que entrou no escritório. Pode mandá-los subir, respondi com calma. Acho que chegou a hora de termos uma conversa em família. Emma se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Sarah, sobre ontem à noite, e tudo o que eu falei. Balancei a cabeça. Não precisamos discutir isso agora. Ela baixou os olhos. Durante anos, eu tinha ouvido críticas, comparações e comentários que diminuíam minhas escolhas. Naquele momento, porém, não havia necessidade de reviver cada palavra. Os fatos falariam por si. Poucos minutos depois, a porta se abriu. Meus pais entraram apressados, claramente confusos com a situação. Sarah! Exclamou minha mãe. O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Olá, mãe, respondi serenamente. Estávamos analisando a candidatura da Emma. Se quiserem, podem se sentar. Meu pai olhou ao redor da sala. Isso não faz sentido. Levantei-me e caminhei até a frente da mesa. Talvez pareça estranho porque vocês nunca tiveram acesso a essa parte da minha vida. Toquei em um controle e a grande tela da sala exibiu apresentações corporativas, resultados da empresa e projetos desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Bem-vindos a Sterling Enterprises. Ninguém disse nada. Na tela apareciam informações sobre expansão, inovação, crescimento e investimentos realizados sob minha liderança. Minha mãe observava tudo em silêncio. Emma parecia incapaz de desviar o olhar. Esta é a empresa sobre a qual vocês ouviram tantas notícias nos últimos anos, continuei. A mesma empresa onde Emma queria trabalhar. A sala ficou completamente silenciosa. Os números, os relatórios e as conquistas contavam uma história que eles jamais imaginaram. Depois de alguns instantes, voltei a me sentar. Talvez esta seja uma boa oportunidade para conversarmos sobre o que realmente significa ter sucesso profissional. Ninguém respondeu. A tensão era evidente. Naquele momento, não havia espaço para comparações, suposições ou julgamentos precipitados. Apenas a realidade. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Tudo isso foi construído por você? Sua voz saiu quase como um sussurro. Assenti. Sim. Ela permaneceu imóvel, absorvendo a informação. Levantei-me novamente e caminhei devagar pela sala. A consultoria que vocês costumavam minimizar foi apenas o primeiro passo. Com o tempo, surgiram oportunidades maiores, novos projetos e investimentos estratégicos. Olhei para a tela. Enquanto muitos enxergavam apenas uma profissional trabalhando de forma independente, eu estava construindo algo muito maior. Meu pai continuava observando os dados apresentados. Pela primeira vez desde que havia entrado naquela sala, parecia não encontrar palavras para contestar o que estava vendo. Por que você nunca nos contou nada disso? Perguntou meu pai. Por que esconder tudo? Soltei uma breve risada. Não havia diversão nela. Contar? Como quando tentei falar sobre meus primeiros clientes importantes? Ou sobre os projetos que deram certo? Todas as vezes em que compartilhei algo e ninguém levou a sério? A sala permaneceu em silêncio. Emma mudou de posição na cadeira. Sarah, se nós soubéssemos. Esse é justamente o problema, respondi. Agora vocês demonstram interesse porque enxergam os resultados. Não porque tenham se interessado pela minha jornada quando ela estava acontecendo. Ninguém respondeu. Aquela verdade parecia difícil de contestar. Durante anos, eu tentei mostrar quem eu era e o que estava construindo. Mas vocês já tinham decidido qual seria o meu papel na família. Emma baixou o olhar. Minha mãe respirou fundo antes de falar. Talvez possamos resolver isso.
Somos uma família. Olhei para ela por alguns segundos. Família deveria significar apoio, respeito e interesse genuíno. Não apenas reconhecimento quando alguém alcança algo que parece impressionante. O clima ficou ainda mais pesado. Continuei. Não estou dizendo isso para humilhar ninguém. Estou dizendo porque é a verdade. Emma finalmente encontrou coragem para falar. Eu era mais nova. Cometi erros. Assenti. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Nesse momento, Diana entrou trazendo uma pasta com documentos relacionados ao processo seletivo. Aqui estão os relatórios solicitados, Sra. Mitchell. Obrigada, Diana. Folheei algumas páginas. Como em qualquer seleção para cargos de liderança, a empresa havia realizado uma análise detalhada da trajetória profissional da candidata. Fechei a pasta e olhei para Emma. Em posições executivas, transparência e credibilidade são fundamentais. É por isso que avaliamos cuidadosamente as informações apresentadas por todos os candidatos. Meu pai deu um passo à frente. Seu tom havia mudado completamente. Sarah, podemos conversar sobre isso em particular? Balancei a cabeça. Durante muito tempo tentei ter conversas honestas com vocês. Hoje não estamos discutindo apenas uma candidatura. Estamos falando sobre anos de julgamentos precipitados. O silêncio voltou a dominar a sala. Então a porta se abriu mais uma vez. Harold Bennett, diretor jurídico da empresa, entrou para participar da reunião programada. Harold, falei. Poderia explicar quais são os critérios éticos exigidos para cargos executivos na Sterling? Ele ajustou os óculos e respondeu. Todos os candidatos passam por verificações rigorosas. A precisão das informações fornecidas, a conduta profissional e o histórico de liderança são fatores essenciais para qualquer contratação. Emma ficou imóvel. Minha mãe parecia cada vez mais nervosa. Sarah, por favor, disse ela em voz baixa. Olhei para minha família. O que sempre desejei não foi tratamento especial. Apenas a mesma confiança e respeito que vocês davam tão facilmente aos outros. Pela primeira vez, ninguém tentou interromper. Ninguém tentou corrigir minhas palavras. Eles apenas ouviram. E a reputação da família? Perguntou minha mãe, preocupada. Olhei para ela por um instante. Curioso ouvir isso agora. Durante anos, ninguém pareceu se preocupar com a forma como eu era tratada. A sala ficou em silêncio. Fechei a pasta sobre a mesa. Após a análise completa, a candidatura da Emma não seguirá adiante no processo seletivo. Emma baixou a cabeça. A confiança que demonstrara horas antes havia desaparecido. Além disso, continuei, toda empresa tem o dever de avaliar cuidadosamente informações relacionadas à trajetória profissional de seus candidatos e colaboradores. Transparência é uma parte essencial desse processo. Emma começou a chorar. Desta vez, porém, não parecia uma tentativa de convencer ninguém. Parecia alguém finalmente encarando uma realidade que havia evitado por muito tempo. Voltei minha atenção para meus pais. Talvez seja o momento de refletirem sobre a maneira como enxergaram suas duas filhas ao longo dos anos. Minha mãe permaneceu imóvel. Meu pai cruzou os braços. Então é isso? Perguntou. Você está satisfeita com tudo isso? Balancei a cabeça. Não. Não há satisfação em chegar a este ponto. Caminhei até a enorme janela do escritório e observei a cidade lá embaixo. O mais triste é que nada disso precisava ter acontecido. Virei-me novamente para eles. Se vocês tivessem demonstrado interesse genuíno pela minha vida profissional em qualquer momento desses últimos anos, já saberiam de tudo isso. Meu nome apareceu em entrevistas, reportagens e eventos do setor inúmeras vezes. Respirei fundo. Mas vocês estavam tão convencidos de uma determinada narrativa que nunca pararam para verificar a realidade. Aquelas palavras pareciam pesar mais do que qualquer documento exibido naquela manhã. Voltei para minha mesa. Agora preciso me preparar para uma reunião importante do conselho. Olhei para Emma. Espero sinceramente que você use esta experiência para refletir sobre os próximos passos da sua carreira.
Minha mãe tentou falar mais uma vez. Sara, ainda podemos superar isso. Pensei por alguns segundos antes de responder. Sempre teremos uma ligação familiar. Mas confiança, respeito e apoio são coisas que precisam ser construídas. Ninguém encontrou uma resposta. Pouco depois, eles deixaram a sala em silêncio. Quando a porta se fechou, Diana entrou trazendo uma xícara de café. Você está bem? Perguntou com cuidado. Sorri de leve. Abri uma gaveta e observei uma fotografia antiga do meu avô, a pessoa que sempre acreditou em mim quando ninguém mais parecia acreditar. Sabe de uma coisa, Diana? Acho que estou. Pela primeira vez em muitos anos, eu realmente estava. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Emma passou por um período de reavaliação profissional e precisou repensar sua trajetória. Meus pais também começaram a enxergar diversas situações do passado sob uma perspectiva diferente. Quanto a mim, continuei focada naquilo que sempre fiz, liderar a empresa, desenvolver novos projetos e fortalecer ainda mais a Sterling Enterprises. Quando a história acabou se tornando conhecida nos círculos empresariais, muitas pessoas falaram sobre sucesso, carreira e reconhecimento. Mas a principal lição não estava nos números ou nos cargos. Era sobre algo muito mais simples. Nunca subestime alguém apenas porque sua trajetória é diferente daquela que você esperava. A história da CEO que manteve suas conquistas longe dos olhos de uma família que nunca acreditou nela acabou chamando a atenção de muita gente. Para muitos, tornou-se um exemplo de perseverança silenciosa, mostrando que resultados consistentes falam mais alto do que promessas ou aparências. 6 meses depois daquele dia, recebi uma carta de Emma. Não era uma mensagem rápida nem um e-mail. Era uma carta escrita à mão. Nela, ela reconhecia erros que nunca havia admitido antes e falava sobre as mudanças que estava tentando fazer em sua vida profissional. Pela primeira vez, estava construindo seu caminho sem depender de expectativas externas ou comparações. Ela escreveu que havia aprendido algo importante: conquistas verdadeiras têm muito mais valor quando são fruto de esforço real. Algum tempo depois, recebi uma carta semelhante da minha mãe. Ela admitia que havia deixado de enxergar muitas coisas ao longo dos anos e pedia uma oportunidade para me conhecer de verdade. Não como a filha que ela acreditava conhecer, mas como a mulher que eu havia me tornado. Guardei as 2 cartas na gaveta da minha mesa, ao lado da fotografia do meu avô. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque elas me lembravam de uma lição importante. O sucesso não existe para provar que outras pessoas estavam erradas. Ele existe para confirmar que você continuou acreditando em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Exatamente 1 ano depois daquela entrevista que mudou tantas coisas, eu estava novamente em meu escritório analisando relatórios trimestrais. Diana entrou carregando a edição mais recente de uma revista de negócios. A matéria de capa trazia o título: Sarah Mitchell e a força do sucesso construído em silêncio. Folheei a reportagem. Não havia menções aos conflitos familiares nem aos acontecimentos daquele dia. O foco estava onde deveria estar. Nos projetos que desenvolvemos. Nas soluções criadas pela empresa. Nas transformações que ajudamos a promover no setor. Porque, no fim das contas, é isso que realmente define o sucesso. Não são discursos grandiosos em reuniões familiares. Não são conquistas exageradas para impressionar os outros. É a capacidade de construir algo relevante. Algo útil. Algo que continue existindo e gerando valor com o passar do tempo. Durante anos, muitas pessoas duvidaram do meu potencial. Hoje, porém, eu não precisava convencer ninguém de nada. Meu trabalho falava por si. E essa sensação valia muito mais do que qualquer tentativa de revanche poderia oferecer.